paz do Senhor seja com todos, irmãos. É uma alegria muito grande poder partilhar convosco essa palavra que não é minha, mas sim a palavra de Deus. E louva a Deus porque Ele é bom e maravilhoso para conosco a todo momento. Antes de começar com o estudo da parábola de hoje, que é a parábola do trigo e do joio, ou a parábola do joio, vou fazer uma pequena oração para que o Senhor Ele venha falar. Obrigado, Deus, pela Tua graça. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Pai, pelo Seu amor que é tremendo. E eu oro, Deus, que fale conosco através da Tua palavra, Senhor. Venha nos ensinar aquilo que vem de Ti. Em nome do Senhor Jesus, que o Teu nome cresça e que eu diminua, e que o Teu nome seja glorificado, porque a honra, a glória, o louvor e toda adoração ao Senhor pertence. No santo nome de Jesus. Amém. Vou aqui proceder com a leitura da palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 13, versículos 24 até versículo 30, que assim diz a palavra do Senhor. Versículos 24. Propôs-lhes outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. 25. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio, e os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. E deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Dizer-vos, irmãos, que este evangelho é o primeiro evangelho do Novo Testamento, que é o evangelho segundo São Mateus. Mateus era um homem que, pela palavra de Deus, nós sabemos que ele era um cobrador de impostos, mas Jesus, quando iniciou o seu ministério, ele chamou Mateus para ser um dos seus discípulos. Daí que Mateus ele faz parte dos 12 discípulos do Senhor Jesus Cristo, que aonde Jesus ele ia, os 12 discípulos sempre iam com ele. E Mateus ele escreve este evangelho, ele escreve esta palavra no ano 60 depois de Cristo. E neste evangelho, segundo São Mateus, encontramos muitas referências de que Jesus Cristo é o filho de Davi. Podemos até ver isso em Mateus capítulo 1, versículo 1, capítulo 9, versículo 27, capítulo 12, versículos 23 e em diante. Mateus ele escreveu este evangelho com o propósito de mostrar que Jesus Cristo é o Messias, Jesus Cristo é o Rei. Daí que o tema em destaque para o Evangelho segundo São Mateus é Jesus, o Messias e Rei. Este é o tema em destaque para todo o Evangelho de Mateus, que contém 28 capítulos. Mateus ele escreve este Evangelho para demonstrar que o reino de Deus se manifestou em Jesus incomparavelmente. Quer dizer, Mateus, neste evangelho, ele nos mostra que Deus manifestou o seu reino através de Jesus Cristo, seu Filho amado, em quem ele diz: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. E Jesus Cristo, durante o seu ministério, ele usava as parábolas para ensinar o povo acerca das coisas do reino dos céus, ou acerca das coisas que haveriam de acontecer, ou acerca das coisas que viriam. Então Jesus ele muitas das vezes
usou parábolas para ensinar, para falar do reino dos céus. E nós temos aqui uma das parábolas que é a parábola do joio. Que essa parábola do joio é uma das parábolas, é uma das poucas parábolas aos quais o Senhor Jesus Cristo ele deu o significado ou deu a explicação do que quer dizer, o que significa a parábola do joio. Por isso, quando olhamos para o versículo 24, a Bíblia diz que ele propôs-lhes esta parábola, quer dizer, a parábola do trigo e do joio. E quando vamos olhar ou tentar perceber para entender o que é joio, joio é uma planta nociva, é uma planta que ela quando cresce assemelha-se ao trigo, mas o pó do trigo e o pó do joio são diferentes. O pó do trigo é branco e o pó do joio é preto. Daí que Jesus ele falou acerca desta parábola para mostrar às pessoas ou para mostrar ao povo o que vai acontecer àquelas pessoas que dizem-se crentes enquanto na verdade são joio. Porque no meio do povo de Deus, nesses últimos dias, há agentes de Satanás que se têm infiltrado no meio do povo de Deus para distorcer o evangelho e para espalhar falsas doutrinas. Então, nesta parábola, Jesus ele explica, ou ele dá essa parábola para mostrar o que vai acontecer aos falsos crentes. Há aqueles que se dizem que são crentes, enquanto na verdade são joio, são agentes, são crentes disfarçados, são filhos de Belial, são filhos de Satanás. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele dá essa parábola para explicar e para nos mostrar o que vai acontecer. Porque diz a palavra que o Senhor plantou boa semente no seu campo. Mas quando ele foi dormir à noite, veio o inimigo que plantou uma semente má. Quer dizer, a boa semente aqui, nesta parábola, entendemos que a boa semente é a palavra. E o campo na qual foi plantada essa semente é o mundo. E essa boa semente somos nós, os cristãos, os verdadeiros filhos de Deus. E diz a palavra que chegou o inimigo que também plantou o joio. E quando os servos desse Senhor viram que perguntaram ao seu Senhor: Senhor, não plantaste aqui boa semente, mas por que também está o joio? Então o Senhor do campo lhes explicou que não, eu plantei boa semente, mas deixem crescer juntos, que no tempo da colheita, no tempo da ceifa, vamos amarrar o joio em molhos e o joio será lançado no fogo. Porém, o trigo será colocado no meu celeiro, para mostrar que o celeiro representa o reino dos céus, que aqueles que são verdadeiros filhos de Deus, aqueles que são de Cristo, eles são trigo, são boa semente que serão juntados no celeiro de Deus, que é o reino dos céus. E aqueles que são filhos de Satanás, crentes disfarçados, que mesmo estando na casa de Deus, eles ouvem a palavra, mas mesmo assim não põem em prática a palavra. Eles vivem uma vida de pecados, eles vivem uma vida de iniquidade. Então, esses mesmos que vivem uma vida de iniquidade, uma vida de pecado, eles serão colhidos e lançados no fogo, vão ser condenados. Então, o que nós devemos fazer hoje em dia é prestarmos atenção, porque no nosso meio há pessoas que estão infiltradas, que parecem ser crentes, mas não são crentes. São lobos vestidos com peles de ovelha. E eles, quando entram no meio do povo de Deus, eles procuram espalhar falsas doutrinas, procuram espalhar falsos ensinamentos. Mas nós temos que prestar atenção, porque estamos a viver os últimos tempos. E nesses últimos tempos é necessário nós vigiarmos. Nesses últimos tempos é necessário nós procurarmos pôr em prática aquilo que a palavra na verdade nos ensina, para que nós sejamos semelhantes ao joio. O joio será colhido e lançado no fogo, mas aqueles que são filhos de Deus, eles serão juntados no celeiro quando Cristo vier julgar a humanidade no juízo final. E que o Senhor nos ajude para que nós não sejamos joio, confundidos com joio,
mas que na verdade sejamos trigo, para que no dia em que há de haver a ceifa, o dia em que o Senhor mandará os seus ceifeiros, que na verdade nesta parábola os ceifeiros representam os anjos. O dono da ceifa ou o dono do campo representa Deus. Deus, ele dará ordem aos seus anjos para que aqueles que não têm Jesus vão ser cortados, como João foi cortado, e atados em molhos e jogados na fornalha do fogo, isto é, no inferno. Então, que Deus nos ajude nós a vigiarmos a cada dia para que não venhamos ser confundidos com joio, que sejamos trigo e não joio. Porque no início, o Senhor disse, deixa crescer, dando-nos a entender que no dia da ceifa, aí sim, vai se separar o trigo do joio. Que Deus nos abençoe. Amém.